Bom, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho de exemplos sobre reação de saponificação. Na anterior, nós vimos o que é uma reação de saponificação, estudamos sabão, mas nós vamos entender um pouquinho sobre alguns exemplos da reação de saponificação. O primeiro exemplo diz o seguinte: um estudante resolve preparar em casa uma mistura proposta pelo seu professor de química. Em um recipiente, ele adiciona uma certa quantidade de água, algumas colheres de sopa de óleo e algumas gotas de detergente. Sobre esse procedimento, é correto afirmar que após a agitação dessa mistura, após misturar e agitar, essa mistura torna-se monofásica pelo fato do detergente interagir tanto com o óleo quanto com a água? Sim, é verdade. Torna-se monofásica, apenas uma fase, e o detergente ele vai interagir com o óleo, quebrando as moléculas de gordura. O detergente é uma solução de reação de saponificação. Num segundo exemplo, os sabões são utilizados para facilitar a remoção de partículas de gordura ou de óleo presente em utensílios domésticos. Um exemplo de substância presente em sabão e detergente é o dodecanato de sódio. O que é o dodecanato de sódio? É uma associação de micelas, misturas surfactantes. Então, um exemplo de substância presente no sabão ou detergente é o dodecanato de sódio, estrutura representada a próxima, a qual pertence uma função oxigenada, sal de ácido carboxílico. Podemos afirmar que essa ação de limpeza realizada pelo sabão ou detergente ocorre por quê? Porque a interação de Van der Waals, da parte apolar, a ligação de hidrogênio e da parte polar das suas moléculas, respectivamente com a gordura e água. Isso quer dizer o quê? Que existe uma ligação de hidrogênio e essa ligação de hidrogênio, que é chamada de interação de Van der Waals, da parte apolar, e a ligação de hidrogênio por parte polar, que isso quer dizer associação de micelas, compostos que possuem características polares e apolares, ela automaticamente vai fazer essa ligação da ponte de hidrogênio com a gordura e a água. Então, aqui, ó, um dodecanato de sódio. Aqui 3 moléculas de carbonos ligados entre si, cada carbono ligado ao hidrogênio. Aqui na ponta a gente tem uma ligação carboxílica, do ácido carboxílico, e aqui o Na, o sal, como eu mencionei lá na frente. Então, esse é a figura representativa do dodecanato de sódio, certo? Bom, em um outro exemplo, no Jornal da Folha de São Paulo, de 23 de junho de 2015, foi publicada uma reportagem sobre a formação de espumas branca no rio Tietê. A formação de espuma está associada à baixa vazão de água e à presença de esgoto doméstico não tratado. A falta de oxigênio na água dificulta a degradação do detergente doméstico. Baseado nas informações fornecidas e nos conceitos químicos, vamos analisar as frases a seguir. Então, o detergente é uma substância anfipática. Sim, o detergente é anfipático porque ele é hidrofóbico, então é verdadeiro. O complexo formado entre o detergente, óleo e água pode ser chamado de micela? Sim, pode, porque micela é uma associação de substâncias surfactantes. O oxigênio é uma molécula apolar formada por uma ligação covalente do tipo sigma, onde tem mais de uma ligação, e outra do tipo pi,
com uma única ligação simples? Sim, é verdadeiro. A espuma branca formada pode ser classificada de coloide? Pode, porque tem uma grande concentração de detergente. Bom, então verificando essas questões. A primeira é verdadeira, porque apresenta uma parte polar e outra apolar. Ela é uma micelas. A segunda é verdadeira, já que é micela, é uma estrutura formada a partir da interação de parte polar do detergente com a água hidrofóbica. A terceira também é verdadeira. A molécula de oxigênio possui apenas 2 átomos desse elemento, caracterizando assim uma molécula apolar por ser diatômica, ter 2 átomos e eles serem iguais, que interagem na ligação sigma dupla ou numa ligação simples, pi. E toda substância que é espuma é um coloide. Portanto, todas as questões são verdadeiras. Para água dura, o que é água dura? Sabões são sais de ácidos graxos, como a gente estudou na aula anterior, com esteariatos de sódio, ou seja, carbono 17, H35, COONA, que é o sal. Ao passo que o detergente são sais de sódios de álcools sulfatados de longa cadeia. Lembra que a gente falou que a cadeia com mais de 11 carbono, como lauril, C11, H23, CH2, OSO, que é o sal de enxofre, 3 e Na. A água dura que contém cátions de cálcio e magnésio reage com o sabão, formando sabões insolúveis. Entretanto, forma sais solúveis como detergente. Analisando essa informação e utilizando seus conhecimentos químicos, não podemos afirmar que o sabão e detergente apresentam uma parte capaz de interagir com a água e outra capaz de interagir com o óleo e gordura. A formação de espuma em água dura é menor pela quantidade de íons presente na água, os quais interagem com a molécula de sabão, detergente, formando um composto insolúveis. O álcool com 12 carbonos, é o álcool que tem os 12 carbonos que reage com o ácido sulfúrico ou é a cadeia de carbono que reage com o álcool? Quando esse ácido sulfônico interage com o hidróxido de sódio, forma uma nova molécula de água, o lauril. Então, vamos ver aqui a molécula de lauril, a formação do lauril. Então, o álcool interagindo com as moléculas, mais um ácido interagindo com a água, aqui um ácido sulfônico, e a gente tem a formação do lauril. O que é o lauril? O lauril é uma substância química. O lauril é uma substância química, tá? Que faz a concentração de espuma. Certo? Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.